Oremos. Amado Pai, obrigado por essa noite. Obrigado porque nós temos um encontro marcado contigo aqui. Obrigado, Senhor. Te louvamos pelo que tu já fizeste. Louvamos pela tua presença salvadora, restauradora, libertadora, curadora. Obrigado porque tu és o nosso Pai. Teu amor nos alcançou, nos fez uma grande família em ti, Senhor. E obrigado por tantos irmãos e irmãs preciosos, ó Pai. Peço pela vida do Fernando nesse momento, Senhor. Fala ao coração dele, esconde ele através da tua cruz. Amém. Seja um porta-voz do teu recado, Senhor. Usa a instrumentalidade da vida dele. Fala aos nossos corações, dá-nos sensibilidade e um coração voltado para ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus é bom e tem feito grandes coisas. Amém? Eu não sei vocês, mas tem chegado até mim muitos testemunhos, muitas coisas preciosas que eu tenho ouvido desde ontem. E coisas que fazem com que o nosso coração se encha de alegria. E às vezes quando a gente canta, né, que pagamos um preço às vezes para seguir Jesus, e até pagamos quando abrimos mão de algumas coisas, quando decidimos negar nós mesmos, né, por causa daquilo que Ele tem falado a nós. Mas quando nós comparamos com tudo o que de tão tremendo e tão precioso Ele fez e continua fazendo nas nossas vidas, parece que vai ficando pequeno esse preço que a gente tem a pagar, né? Porque Ele pagou o preço que nós não podíamos. Amém? Vamos ver como é que está a nossa atualização aqui do que a gente viu desde ontem, toda sexta e esse sábado. Quantos filhos adotivos tem aqui agora? Sem nenhum problema de levantar a mão e dizer: fomos adotados pelo Pai. Amém? Fomos incluídos na família celestial. Nosso irmão mais velho é o irmão, né? Quando surge alguma coisa assim, vai falar com o meu irmão mais velho, né? Porque ele é o irmão. Nosso amado Jesus. Amém. E Ele não se envergonha de nos amar, de nós. Que bênção isso, né? Eu queria começar essa noite. Ontem nós tivemos um testemunho que me deixou realmente muito feliz. Na verdade, ficou mais fácil depois, porque era só complementar o que o testemunho tinha já produzido, né? Eu gostei tanto da fórmula que eu queria aplicá-la de novo. Eu sei que poderia convidar muitas pessoas, mas eu acabei fazendo contato com algumas pessoas e queria pedir que elas viessem aqui à frente agora. Onde é que está a Kátia, que eu não estou enxergando? Vem cá, Kátia. Kátia, a Narinha e a Miri. Cada uma tem uma particularidade de uma experiência com Deus. Elas prometeram para mim que elas vão usar só uns minutinhos, porque senão nossa noite vai adentro, né? Kátia, vem cá, começa contigo. Desde que chegou aqui, que Deus te falou, é importante tu repartir. Bem resumidamente, quando nós chegamos aqui, naquela noite, na manhã seguinte, eu havia realmente esquecido a palavra que seria o tema, né? E eu estava louvando ali, não lembro o cântico. E o Senhor, Ele falou assim: eu sou o teu pai. Antes de ser o teu marido, eu sou o teu pai. Eu sou separada há 14 anos. E desde então, eu sempre dizia: o Senhor é meu marido. O Senhor é o marido, né, da viúva, né, daquela que foi repudiada, etc, né? E até a minha filha pequena, né, quando ela era pequenininha, ela dizia: mãe, o Senhor é teu marido. E eu, né? E o Senhor disse: antes de ser o teu marido. Eu estava ali e eu ouvi. Ele disse: antes de ser o teu marido, eu sou o teu pai. Quando o marido repudia a mulher, ela volta para a casa do pai.
Eu caí, Elias, eu caí ali chorando, até a Gabi disse, eu te vi chorando tanto e eu não parava de chorar. Quando eu levantei, ele falou, eles estavam cantando Eu te adotei, eu te adoto. E eu disse, amém, Senhor, se eu sou uma filha adotada, amém também. Mas depois quando eu vi o que é o significado da adoção, eu me entendi. Então até compartilhei com a Dani que disse assim, diz para o Fernando que antes dele chegar, o Senhor já estava aqui, o Espírito Santo já estava ministrando. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãs. Eu tenho 26 anos de conversão. Eu me converti na Igreja Brasa. Eu tenho 3 filhos. Eu me converti grávida de um dos últimos filhos. E uma tinha 1 ano e outra tinha 12 anos. Muito pequenos. Eu fiquei sem nada, sem nenhuma provisão. Eu vim de uma família, né, que tinha pai e mãe, e o meu ex-marido era de religião e eu acabei entrando na religião. Eu fiquei 13 anos na religião afro-brasileira. Aí eu pertenci à igreja católica um tempo, né, fiz crisma, comunhão, todas aquelas histórias, e depois fui para a religião afro. E isso sempre tem uma história da vida da pessoa, e é um engano, né? E eu achava que eu era uma pessoa, eu me transformei essa pessoa, que eu achava que eu tinha a condição, o poder de todas as coisas eram fáceis, chegava na minha mão, ia lá, fazia feitiço e tudo estava tudo bem. Mas de repente Deus entrou na minha vida com tudo. E tirou aquele tapete, e eu cheguei na igreja sem nenhum entendimento da palavra, e aí eu entrei num momento de 3 anos sem trabalho, sem condição de sair trabalhar, porque eu tinha ganhado a neném, e ele falou muito em rejeição, então eu sempre me senti rejeitada na família, que nós éramos 5 filhos, eu sou a filha do meio. Então eu fui a rejeitada, porque eu era mais preta, eu era mais escura. A família ninguém estudou, então também não precisava estudar, não precisava ter conhecimento, né? Porque a mãe também não podia dar. E quando eu conheci Jesus, eu vi que tudo isso era um engano. E o Senhor me trouxe em 1999 numa reunião de intercessão. Ali eu entrei sem saber o que era, e ali eu recebi uma palavra, depois de ter orado com os irmãos, com medo até de ler a palavra, porque eu não conseguia ler, porque a mente era tão destruída que as palavras não saíam da boca. Eu olhava, mas não enxergava. E eu li, digo, vou ter que ler, né? E li aquele versículo. E quando eu terminei de ler, os irmãos, eu vi que todo mundo tinha uma revelação de Deus. Eu digo, onde que eu estou? O que é tudo isso? Quando nós saímos, entre 3 irmãs, era uma batalha espiritual da cidade, eram várias irmãs, e um irmão disse assim, quem orou sobre aquele versículo? Aí eu disse, foi eu. Ele disse assim, olha, o Senhor me mostrou que Ele está te dando uma nova identidade. Mas eu não sabia o que era identidade. Quando ele me disse isso, eu pensei, eu separei, então tá, nem liguei para ele. Mas o Senhor estava me incomodando todo esse tempo, porque as batalhas continuam, a guerra continua. E ao mesmo tempo que o Pai me dizia que me amava, eu não me sentia amada pelas pessoas. Eu me sentia rejeitada, porque eu não tinha o que os outros tinham. Eu precisava ter um alimento, eu precisava ter a casa, eu nunca tinha. Era um ano em cada lugar, era um filho no braço e outro na mão. E ali aquilo tudo me constrangia muitas vezes. Às vezes parece fácil, vou lá, abençoo o meu irmão, pago um café para ela. Mas não é fácil. Eu tinha tudo e não tinha nada, mas eu estava acostumada com tudo. E o Senhor teve que limpar. E foi muito doído por isso.
Por que gurias e guris, né? Porque a limpeza dói. Eram muitas feridas, eram muitas dores, mas eu recebi uma palavra. Que Deus, Ele falou comigo desde o dia que eu te escolhi, que estava no ventre da tua mãe, e te chamei pelo nome. E eu disse, Senhor, se tu está me chamando, eu vou. E entreguei a minha vida de corpo e alma ao Senhor. A alma estava ferida, mas o corpo também estava, a mente também estava toda destruída. E eu tinha uma identidade, mas eu não me via nessa identidade. E eu disse assim, eu vou para esse retiro e o Senhor tem que falar comigo. Se o Senhor tem me dito todo esse tempo que Ele tem algo para mim, eu quero esse algo. Eu quero mais de Deus. Eu não aceito mais uma vida derrotada, uma vida destruída. Eu consegui fazer uma faculdade, eu saía do emprego, perdia outro, mas assim, daí depois de muito esforço eu vou fazer. Quando disseram assim, tu não tem condições. Eu fiz um Enem, fiz a faculdade, foi gratuito, o Senhor me deu. O Senhor começou a reconstituir a Nara. Só que todo esse tempo eu não conseguia chegar aonde eu queria chegar. E isso me doía muito. Por que os outros chegam e eu não chego? Senhor, se eu sou tua filha, eu quero o melhor de ti. Tu me prometeste, eu comeria o melhor do fruto dessa terra. Só que o Senhor começou a dizer, nada, acalma tua alma. Descansa, eu te cuido. Os pássaros, eu cuido dos passarinhos, também cuido de ti. E as lutas foram as piores. Quando eu me converti, eu tinha uma força, eu era jovem, eu tinha 37 anos, mas eu estava velha e já estava cansada de tanto lutar. Senhor, por que lutar a luta? Eu não posso viver na luta só, eu tenho que viver na graça. Eu quero viver na tua plenitude. E eu também me senti assim, eu ainda, foi a esposa dele falou, às vezes a gente tem coisas nossas que é nossas, não é do Senhor. E Deus precisa tirar. Mesmo que eu era usada, que eu sabia que Deus me usava, mesmo que eu orava, eu passava madrugadas, fazia jejum, eu clamava a Deus, eu buscava a Deus, ainda tinha coisas, eu digo, eu não acredito, Senhor. É isso, tudo isso que tu está me mostrando, eu quero ser limpa, eu quero ser santa, como tu és santo. E Deus foi me provando, e me apertando, que eu cheguei e disse, bom, eu vou chorar tudo que eu tiver que chorar, desde o começo. E eu chorei, porque eu quero uma mudança em mim, geral e total, eu quero uma mudança na minha casa, mas Deus tinha que me transformar a minha fala, a minha maneira de lidar com as pessoas, e eu tinha que saber lidar. Eu não era mais amada. Até eu brinquei com a Gabi, né? Eu disse assim, na minha casa eu dizia, o mais certo atira pedrada. Imagina, o mais certo atira pedrada. Então, a Nara não era uma boa pessoa. E eu disse assim, obrigada, Jesus. Essa é a identidade que o Senhor me entregou em 1999. Mas eu creio, quando o Senhor começou a falar comigo, que era um novo tempo, uma nova estação. Amém. E eu disse, então eu quero viver esse novo tempo. Então, eu tive outro diagnóstico ruim, que às vezes vão aqueles diagnósticos familiares, legados, né? E o Senhor foi me curando, eu digo, mais um que o Senhor tem que me curar. Então, o Senhor me cure, Senhor. Cura o corpo, alma e espírito, porque eu quero ser inteira. E Ele nunca me deixou ser vazia de carência afetiva, emocional em casamento. Mas eu era carente de pai e era carente de irmãos. E eu tenho muitos irmãos. E eu louvo a Deus porque os irmãos me abraçaram. Eu criei meus 3 filhos, sustentada por Senhor 3 anos sem trabalhar, porque eu não podia trabalhar, mas o Senhor me sustentou. E estou aqui para agradecer a Igreja do Senhor Jesus, porque nós somos um corpo só em Cristo Jesus. E esse corpo, tudo que o diabo planejou, tentou contra a minha vida, a vida dos meus filhos, eu tinha um veredito de morte, mas o Senhor me deu vida e vida em abundância. Amém. E é isso. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bem-vindo. Eu tenho 3 minutos para falar, que Deus me dê graça. Quando ontem, hoje foi ministrado,
da mente. Ontem eu falei no grupo, nosso grupo Seres Celestiais, quem estava lá sabe. E hoje está ministrado sobre batalha na mente, né? Renovação da mente, isso. A gente tem a mente de Cristo. E quando eu me converti, eu vim com a mente completamente errada. Eu estava com a mão na maçaneta da porta do suicídio. E eu recebi uma palavra de irmãs que estavam me cuidando, que eu tinha ânimo dobre. Essa palavra está lá em Tiago 1:8 e diz que a pessoa com ânimo dobre, ela é como a onda do mar que vai e volta e o Senhor nada pode fazer. Se eu já tinha certeza que eu não tinha jeito para a minha vida, imagina quando eu ouvi isso, né? Mas elas me disseram, não, tem jeito sim, agora a gente vai te ensinar a guerrear, a batalhar. Então o que eu estou trazendo aqui é algo bem prático da palavra que nós ouvimos hoje. Como que a gente luta para a gente ter a mente de Cristo? Né? Então, como eu tinha me envolvido com muitas coisas espirituais na busca do Senhor, mas que eu buscava a verdade nos lugares errados. E elas me ensinaram que eu precisava usar a espada da palavra. Né? Nós temos, lá em Efésios, fala da armadura de Deus e a única arma de ataque é a espada. E elas me ensinaram que eu precisava prestar atenção na minha mente. Quando viesse um pensamento contrário, eu precisaria, em voz alta, dar uma ordem para o diabo, para repreender em nome de Jesus, porque ele precisa ouvir aquilo que a gente fala. E eu, com a minha espada, que é a palavra, aí a gente precisa ter um depósito da palavra, leitura da palavra, para ter com que atacar. Eu atacaria falando um versículo. E foram alguns anos de batalha, foram algumas quedas, foram muitos choros, mas o Senhor libertou a minha mente era completamente destruída. Então aqui eu quero encorajar os irmãos, que todos nós passamos por batalha. Isso não é uma palavra só para aquele momento, é uma palavra para nós, para todos os dias. Nós estamos em guerra, nós não estamos aqui a passeio, e precisamos ter esse ensino prático de como guerrear, o que nós temos que fazer. Então, prestar atenção ao nosso pensamento. Tem um pensamento intruso que não é da parte do Senhor, abre a tua boca, repreende e vem com a palavra. E aí nós seremos vencedores. Amém. É isso que eu queria compartilhar. Amém. Isso é menos de 3 minutos. Amanhã, depois da sua mensagem, eu quero dar um testemunho de fé também. Amém. Amém. Eu também. Tá bom, vamos ver. Vamos multiplicar. Tem a fogueira também hoje para vocês compartilhar lá, viu? Não esqueçam que aqui é só uma parte. E aqui nós temos um cronograma apertadinho, que eu tenho que fazer uma ginástica para realmente usar o tempo o melhor possível. Mas é muito importante que esses exemplos são de pessoas que estão aí do lado de vocês. Não são super-heróis, né? Porque às vezes a gente tem uma falsa impressão de que alguém, porque está na frente, né, de um púlpito, por isso que eu tenho um pouquinho, às vezes, de alergia a alguns púlpitos, porque eu gosto muito de conversar com as pessoas, e de ministrar com as pessoas, e de ouvir as pessoas, e de ver essa obra linda que Deus faz nas pessoas. Eu venho aprendendo ao longo dos anos a falar, e Deus já me colocou em algumas situações que eu tive que realmente exercitar muita fé. Já aconteceu lá na Bélgica de eu ministrar manhã e tarde, durante 3 horas consecutivas de manhã e 3 horas de tarde, numa outra língua que eu não sou tão bom assim, não é muito difícil para mim, é muito esforço, né? Mas Deus deu graça, porque Ele é o Senhor que nos supre. A nossa força não pode ser o nosso braço, a glória tem que ser dele. O vaso é vaso por si só. Agora a riqueza é o tesouro que o Senhor coloca dentro de cada um de nós. Amém? Então, não vamos perder nunca isso de foco, né? Que a glória precisa ser dada a quem é de direito. E só tem um que merece glória, e é o nosso Senhor. Amém? Mas muito bom ouvir esses testemunhos. Eu sei que hoje de tarde nós já conversamos, Denise e eu, com algumas pessoas. Ouvimos outros testemunhos lindos que poderíamos, talvez alguns até não, para não expor as pessoas, não é nossa intenção aqui expor ninguém, mas muita coisa linda que Deus tem feito nesta revelação
não só da paternidade, mas do poder que há no perdão, na restauração que Deus faz nas vidas quando nós permitimos que o perdão comece a operar em nós. O perdão é a ferramenta maravilhosa que Deus tem para restaurar, para trazer vida onde às vezes havia discórdia, havia toda uma destruição. O perdão começa a operar e a vida de Deus começa a se manifestar. Amém? Eu queria falar rapidamente, prometo que eu não vou me estender muito hoje, porque ainda tem a fogueira lá, não quero que ninguém durma muito perto do fogo para não se queimar, né? É para realmente estar bem acordado lá, mas eu queria falar um pouquinho sobre o legado. Essa imagem que eu achei aí são várias mãos, se vocês observarem um pouquinho, tem algumas mãos um pouquinho já mais, não sei se o foco está muito ruim ali, mas uma mão mais jovem, a outra um pouco mais, parece já de mais uma idade, uma talvez de um avô ali, né? Porque quando nós falamos de legado, e o texto de Pedro nos diz isso, né? Em 1 Pedro, que não foi com prata nem ouro, né? Ou coisas corruptíveis, que nós fomos resgatados do fútil procedimento que nossos pais nos legaram, mas foi realmente pelo precioso sangue do Senhor que todos nós fomos resgatados. Então nós somos o resultado de acertos, somos resultado de erros dos nossos pais, ou de pessoas que de alguma maneira exerceram autoridade sobre as nossas vidas, né? Às vezes a gente se surpreende em algumas conversas que pessoas colocaram toda a sua confiança, às vezes num professor de escola, e esse professor traiu essa confiança. Colocaram toda a sua confiança num pastor, e um pastor em algum momento decepcionou. Colocaram toda a sua confiança, às vezes, numa tia, numa avó, enfim. Então não é só os pais, mas são as pessoas que de alguma maneira exerceram algum tipo de autoridade sobre as nossas vidas. E isso produz em nós muitas vezes essas feridas, esses traumas, né, essas dores, que não desaparecem assim, né? Mas são, pelo contrário, são às vezes feridas que nos levam a reagir em determinadas circunstâncias como se fosse assim um mecanismo de defesa. Nós já prontamente nos levantamos contra aquilo porque aquilo nos remete àquelas lembranças, né? E aí nós queremos evitar passar de novo por uma situação. O problema está justamente aí, quando nós não permitimos que o perdão opere na vida de cada um de nós na mesma profundidade. E aqui fica um ensino importante para que vocês gravem, né? Que todo tipo de trauma, todo tipo de dor, todo tipo de mágoa, todo tipo de ofensa que você sofreu, ela precisa encontrar uma profundidade igual no perdão. O que eu quero dizer com isso? Ou como é que eu posso exemplificar, né? Às vezes nós podemos ter uma situação que nós somos profundamente feridos ou traídos por alguém, e aí quando chega na hora do acerto a gente diz, então tá bom, a gente, até a famosa expressão muito usada no mundo aí, vamos botar uma pedra em cima desse assunto e não se fala mais. Já ouviram isso, né? Só que a pedra, ela fica em cima do assunto, mas o assunto continua lá no mesmo lugar, doendo, nos lembrando que está ali, e nós às vezes carregamos coisas por anos e anos e anos. E às vezes tudo o que nós precisávamos fazer é dizer, Senhor, eu não dou conta disso, mas eu preciso trazer esse assunto à Tua presença. E o Senhor vai nos conduzir, às vezes, ao acerto. Nós vamos, como foi o nosso tempo de meditação hoje pela manhã, depois da palavra, né, da importância de nós irmos realmente resolver, trazer resolução para situações que ficaram pendentes na nossa vida. Porque senão, às vezes, nós nem entendemos como é que certas muralhas são construídas na nossa vida, e elas, na verdade, são pedrinhas que vão acontecendo e nós vamos uma a uma, colocando à nossa volta, e de repente, quando a gente vê, nós estamos isolados das pessoas e as pessoas isoladas de nós,
e nós nem sabemos exatamente como é que isso começou mesmo. E às vezes foi por isso, por uma decisão de nós colocarmos uma pedrinha em cima de um assunto e não mexer mais com ele. E Jesus ainda disse, né, cuidado com o fermento também dos fariseus, né? Jesus fazia uma alusão, né, com a questão de uma vida onde nós falamos algo e vivemos outra, né? Uma hipocrisia, né? Algo que não está tudo resolvido e não está resolvido coisa nenhuma, né? E aquilo então vai fermentando e produzindo um resultado muito ruim na nossa vida. Ainda tem um texto de 2 Coríntios 6, 11 e 12, que ele vai falar. Paulo está escrevendo essa carta aos Coríntios e ele diz assim: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. E vocês não vão encontrar limites em nós, mas vocês estão limitados nos vossos próprios afetos. Uma palavra importante de nós entendermos aqui. O que Paulo está dizendo, né? Que todo afeto que não é direcionado corretamente na nossa vida, ou seja, que ele não está em ordem, ele vai trazer limitação na nossa vida. Por isso que Paulo está dizendo, vocês não têm limites em nós, nós estamos prontos a nos dar e a nos gastar por vocês, mas vocês estão limitados nos próprios afetos. Um dos exemplos que eu posso dar bem prático dessa questão dos limites que nós começamos a ter na nossa vida, trabalhei nesse período de quase 3 anos com crianças vítimas de abuso, em situação de fragilidade, né, de vulnerabilidade social. E muitas vezes peguei meninas que vieram de situações, eu tinha, para cada criança que chegava na instituição, eu tinha uma pasta, e algumas realmente a pasta, uma criança às vezes de 3 anos de idade já tinha uma pasta com mais de 100 páginas, de todo tipo de violência que tinha sofrido, de todo tipo de abuso. Era difícil começar a pasta sem terminar chorando muito, por causa das dores que essas crianças, das coisas que sofreram. Que não vem ao caso aqui, eu não quero fazer nenhuma alusão que é um sentimentalismo agora de levar todo mundo a chorar aqui, porque não é esse o objetivo. Mas o que era importante, o que eu queria enfatizar sobre essa questão dos afetos limitantes, é que muitas dessas crianças tiveram oportunidades muito grandes de terem as suas vidas transformadas pelas situações que nós conseguimos na instituição. Eu lembro particularmente 2 meninas, uma de 16 e outra de 17 anos. Elas estavam, inclusive, já chegando perto do limite que elas poderiam ficar na instituição, que é até os 18 anos. Depois dos 18 anos, o juiz emite um laudo, né, e um documento em que ela precisa sair da instituição, porque agora ela já é maior de idade. Aí ela pode procurar, de repente, um albergue, um lugar para ficar, mas a instituição não dá mais proteção, porque lá nós dávamos de tudo, assistência médica, alimentação, educação, cuidado psicológico e tudo mais, né? E essas 2 meninas já estavam, nós já tínhamos que nos preocupar com essa questão dos 18 anos, porque elas já estavam, uma com 16 para 17 e outra com 17 para 18, então logo em seguida elas sairiam da instituição. E o caso familiar delas era terrível, elas não tinham para onde voltar, a vida familiar era impossível, né? A mãe morava sozinha, tinha um sério problema mental, morava num barraquinho de mais ou menos 2 metros por 2 metros, nós fizemos uma visita lá e não tinha lugar, nem direito para deitar, né? E nesse meio tempo, né, eu digo assim, caiu do céu um outro detalhe, né? As crianças, elas têm níveis de facilidade de adoção ou dificuldade. Quanto mais nova a criança, mais fácil é dela ser adotada, porque as pessoas que estão dispostas a adotar querem crianças jovenzinhas, até compreensível, né? Em função de que a criança daí vai crescer dentro daquele lar, vai aprender valores e tudo mais. Então, sem nenhum julgamento a questão dessa situação com essas crianças.
Mas as crianças, os adolescentes mais jovens, com 15, 16, se os de 3 anos já tinham dossiês, às vezes, de 100 páginas, vocês imaginam, às vezes, esses adolescentes de 16, 17 anos, que já tinham passado, às vezes, por várias instituições, cometido uma série de delitos, alguns já tinham, inclusive, passagem pela polícia, então era bem complicado. E essa menina em particular, que já estava com 17 para 18 anos, eu consegui um estágio para ela no centro de Porto Alegre. Então ela conseguiu um emprego onde ela ia ganhar um valor razoável, não era, claro, um grande valor, mas um valor razoável. Levei ela até a universidade, na época, o IPA, que agora faliu, mas que naquela época ainda estava funcionando. Inclusive, depois, conversando com a Denise, eu disse, levei elas, caminhei pelos corredores da universidade, tirei fotos na frente a universidade é muito bonita, tem uns pilares, quem conhece o IPA, tem uns pilares muito bonitos assim, e eu disse para elas assim, eu queria estimular vocês a sonharem com uma vida diferente do que vocês tiveram até agora. E eu consigo faculdade gratuita para vocês aqui. Vocês podem fazer qualquer curso de qualquer área que vocês tenham interesse, 100% gratuito. E era verdade, porque eu tinha realmente essa alternativa de conseguir, às vezes, 2, 3 vagas para... E tinha uma menina, inclusive, da instituição que se formou em pedagogia nessa universidade. Essas meninas olharam para mim, olharam para ali, deram um sorrisinho, e eu tirei uma foto com ela. Vou tirar uma foto de vocês aqui na frente da universidade, para quem sabe vocês depois, eu vou guardar essa foto para vocês, né? E ali eu botei elas de novo dentro do carro, né? Elas tinham ido fazer essa inscrição do estágio no centro de Porto Alegre, e eu era responsável judicialmente por toda e qualquer movimentação delas fora da instituição. Eu respondia direto para a juíza falava direto comigo, me ligava sábado, domingo, a qualquer momento, sem muita... não fazia cerimônia nenhuma. Ligava e já me ligava me intimando. Então era uma responsabilidade muito grande, né? Essas meninas tinham que sempre ir no banco de trás para não ir nunca do meu lado, né? Para evitar qualquer ideia de que eu poderia tirar proveito de alguma coisa. Tudo isso era motivo de processo, né? Então, tudo muito complexo isso, né? Mas eu realmente, durante esse tempo que trabalhei nessa instituição, eu fiz de tudo para gerar oportunidades e como me comentei no primeiro dia, né? Graças a Deus, há alguns frutos preciosos que ainda hoje recebo no meu celular de crianças que foram adotadas e que estão muito bem com seus pais adotivos, graças a Deus. Então não é em vão o trabalho de atendimento social, por mais que ele às vezes é penoso e por mais que a gente tenha situações, como foi o caso dessa menina. Porque quando eu retornei para a instituição, depois de ter feito a inscrição dela para esse curso, logo em seguida me aparece um advogado, um dos advogados talvez mais influentes de Viamão, que era onde a instituição estava sediada. E eu confesso para vocês que quando ele chegou lá conversando, né, e disse, olha, eu tenho já 2 ou 3 filhos adotivos, tenho 3 filhos naturais, mas eu tenho no meu coração de adotar mais filhos adotivos, né? Eu confesso que, você sabe também aquela coisa assim, que parece que a gente chega a desconfiar, assim, né? Tá bom demais isso para ser verdade, né? Aí eu disse assim, tá bom, eu tenho aqui uma menina com 17 para 18 anos, ela é uma menina extremamente inteligente, porque ela realmente era muito inteligente, ela tem um potencial, e essa menina, daqui a pouco ela vai ter que sair daqui da instituição, porque eu não posso mais manter aqui. A juíza vai expedir lá um alvará e eu sou obrigado por lei a tirar ela da instituição. Essa menina não tem para onde ir. Aí ele disse, então eu vou conversar com ela. E aí ele conversou com ela, depois eu disse assim, bom, tá bom, agora vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma visita, me permite, eu quero fazer uma visita na tua residência para fazer uma vistoria. Então fui eu, a psicóloga, mais uma assistente social junto comigo, nós vamos fazer uma vistoria na casa. E quando nós chegamos na casa, né, primeiro que o portão que dava acesso à casa, assim, parecia que eu estava numa fazenda, realmente, com um lago artificial que ele mandou fazer todo na frente, assim, né? Aí tinha um prédio à direita, que depois eu fiquei sabendo que era um prédio de 3 andares, que era o escritório de advocacia dele.
e uma casa de 4 andares que eu não tinha ideia que era a casa que ele morava com os filhos. Nos recebeu, fomos muito bem recebidos por ele, pela esposa dele, né? Nos levou para conhecer a casa, nos levou numa cozinha que parecia mais esse salão aqui de tão grande com uma mesa, acho que para 14 pessoas, eu acho. Ele disse aqui, todos os filhos sentam na mesa junto. E eu fui olhando aquilo, né? É uma situação e tanto, né? Aí ele disse, eu já tenho o quarto dela pronto, inclusive. Aí subimos 1 andar, 2 andares, no 3º andar ele disse, aquele ali vai ser o quarto dela. Quando eu entrei no quarto, o quarto era do tamanho do meu apartamento, né? Aí eu olhei assim, né? Com uma TV de, sei lá, 40 polegadas, a TV é só para ela, o quarto é só para ela, o banheiro é só dela, ninguém entra no quarto dela sem a autorização dela, então ela vai ter privacidade total aqui. Aí eu olhei para a assistência social, olhei para a psicóloga, assim, né? O que a gente faz com isso, né? Tá bom demais até, né? E tudo isso era uma realidade que estava se oferecendo para essa menina fantástica. E ele disse mais. Ele começou a conversar com ela e perguntou o que ela gostaria de estudar, coisa e tal. E ele foi, tu não gostaria de estudar direito? Quem sabe tu faz a faculdade de direito? Porque tu tem emprego garantido aqui no meu escritório. Tu te forma como advogado e já começa a exercer aqui. Eu tenho 3 andares aqui de escritório, tu já trabalha aqui comigo. Então, assim, se mostrou uma situação maravilhosa para essa menina. Qual é o fim dessa história? Ela disse, eu não aceito uma mulher que tem regras. Eu não quero ficar nesse lugar. Ela não chegou a ficar 3 meses lá. E tudo que ele pedia é que ela avisasse onde é que ela estava quando ela saía da escola. Era só isso, não era um impedimento que ela não podia ter amigos, não. Mas ela disse, eu não quero isso. E para onde é que ela voltou? Terminou os 18 anos de idade e voltou para o mesmo lugar onde ela estava com a mãe dela, naquele cubículo, naquela realidade. Por que isso? Por que eu estou contando toda essa história? Porque não se trata apenas da oportunidade, se trata dos afetos não estarem no seu lugar. Se a pessoa não tem o seu coração pronto para receber amor, tudo que ela recebe são regras. Mesmo que ele diz assim, mas eu estou cuidando de ti, é importante saber que hora tu vai chegar, se tem que fazer comida para ti ou não tem que fazer comida, se tu não vai correr nenhum risco aí na rua. Então, é todo o cuidado que um pai normalmente tem, ou deveria ter, com os filhos, saber por onde anda, o que está fazendo. Mas, infelizmente, essa história não é uma história com um final feliz. Mas por quê? Porque os afetos, eles limitam, né? Ela, na verdade, eu estava desejando muito mais do que ela ver ela numa faculdade, muito mais do que ela, estava desejando ver ela num lugar com uma perspectiva de crescimento, de pertencimento a uma família, né? Agora vamos voltar aqui para a nossa realidade aqui, desse momento, né? Quantas vezes será que nós aqui deixamos de receber uma expressão do amor de Deus, de cuidado por nossas vidas, porque nós também apertamos um botãozinho e nós assim, estou sendo cobrado disso, estou sendo cobrado daquilo. Quantas vezes nós podemos também perder a oportunidade até de uma repreensão em amor de um irmão, né? Hoje ainda foi falado também no grupo de manhã, né, que é importante nós estarmos abertos, às vezes, para nos exortarmos uns aos outros em amor. Claro que tem que ser em amor, né? Não é chegar e dizer, tu fez isso errado, mas às vezes, né, eu acho que foi aquele que até... Onde é que está aquele? Aquele até contou um exemplo, né, aquele de uma irmã da congregação lá que começou a postar fotos. Ela tinha passado por um processo de recuperação das mãos, de uma cirurgia, alguma coisa assim, né? E ela começou a postar fotos das filhas pequenas maquiadas, porque era o trabalho dela. E ela começou a postar essas fotos com o objetivo de divulgar o trabalho, dizendo, olha, eu voltei a maquiar, estou maquiando. E aí a Keila discerniu que aquilo era uma exposição demasiada das crianças, porque eram crianças pequenas ainda. E quando a Keila chamou a atenção do pai e da mãe em amor, disse, olha, quero dar um conselho para vocês, eu como pediatra estou preocupada aqui
vocês estão expondo demais as meninas, daqui a pouco tem pessoas mal intencionadas por aí. E ela deu esse conselho e esse casal disse assim, é verdade, nós não tínhamos percebido isso. E receberam aquele conselho e tiraram as fotos todas, né, que estavam naquela publicação. Então isso é um exemplo claro de como nós precisamos uns dos outros e de como nós, estando com o nosso coração no lugar, às vezes nós recebemos uma correção e nós recebemos ela na forma de amor. O problema é que quando os nossos afetos estão todos desordenados, a repreensão ou qualquer tipo de correção, mesmo em amor, ela chega para nós como uma ameaça. E aí, ao invés de nós reagirmos dizendo, tá bom, eu vou considerar, eu vou orar sobre o assunto, ah não, está aqui, já está me proibindo, que foi que essa menina dizia, não, agora já querem controlar o horário que eu chego em casa, mas só um pouquinho. Qualquer um de nós, né, gostaria de saber que tem alguém preocupado contigo, né? Olha, tem alguém que está cuidando de ti, que se importa contigo, né? Então, nós precisamos nos deixar ser cuidados pelo Senhor. E uma das maneiras mais importantes que Deus usa para cuidar de nós é estarmos vivendo em família. Quando nós vivemos pela nossa própria cabeça, pelos nossos próprios conceitos, nós corremos o grande risco de nos tornarmos aquele que julga, aquele que sentencia, aquele que dá todo o veredito de algo que às vezes está completamente desalinhado com a palavra de Deus. Mas quando nós nos sujeitamos, ouvimos, consideramos, vamos para diante do Senhor, Senhor, se tu está colocando essa pessoa me dizendo, eu vou considerar isso. E às vezes nós vamos ouvir o Senhor e dizer, é isso mesmo, presta atenção. E isso nos poupa de nós passarmos por uma série de dificuldades e problemas que o Senhor estava querendo cuidar de nós. É muito perigoso quando a gente diz assim, eu só ouço a Deus, que tem que falar, tem que abrir uma nuvem, né, e aparecer em neon assim, toma cuidado, né, mas não reconhece que Deus usa o seu corpo. Né? Assim como é muito perigoso, né, quando alguém diz, eu só me submeto a Deus, mas eu estou cansado da igreja. E hoje de tarde nós estávamos num grupo que nós ouvimos isso, né? Um irmão, uma situação muito triste, né? De uma decepção muito grande. Não quero abrir muito aqui para não expor quem é. Mas disse assim, olha, a minha filha passou por uma decepção tão grande que hoje ela não rejeitou a Deus, mas ela não quer mais saber da igreja. Aí eu já fiquei na minha cabeça assim, né? Eu aceito a cabeça, mas o resto do corpo tem que jogar fora. Como é que a gente faz essa matemática, né? Porque a palavra de Deus diz que Cristo é o cabeça e nós somos o seu corpo. Então, se eu aceito cabeça, eu digo assim, por braço ao braço, eu não preciso mais de ti, pode ficar de fora. É possível isso? Não é possível. Nós precisamos entender que andar ligados uns aos outros, andar em sujeição uns aos outros, é algo que nos protege, que nos guarda. Amém? Vamos adiante, falando um pouquinho agora sobre... de novo eu não liguei o botão aqui. Jade me socorre, tá? Foi? Opa! Então esse foi o texto que nós lemos agora sobre os afetos, né, que nos limitam. Vamos ver se pulou, mas não tem problema. Se não pular, depois não dou conta do tempo mesmo. Mas eu queria convidar vocês agora para nós meditarmos um pouquinho sobre essa tão famosa parábola. Vocês conhecem a parábola dos filhos perdidos? Está na Bíblia de vocês assim, parábola dos filhos perdidos? Filho pródigo, né? Eu sou defensor de dois títulos diferentes. Ou ela é a parábola dos filhos perdidos, ou ela é a parábola do Deus pródigo. Porque pródigo quer dizer que dá muito, que esbanja de tanto que dá. E quem dá muito é o nosso Deus, porque Ele é cheio de amor para dar para todos nós. Então Ele é um Deus pródigo. E filhos perdidos, porque
Porque o texto começa dizendo, certo homem, Lucas 15:11 vai dizer isso, né? Certo homem tinha 2 filhos. E aí ele começa a descrever, então, a história desses filhos. Um deles disse, pai, o negócio é o seguinte, numa linguagem bem gauchesca, deu para ti, cansei de ti, né? Eu quero mais, para mim que podia já estar, era morto mesmo, me dá a minha parte. O que eu quero mais é cair na gandaia e ir para o mundão. Isso é uma versão, que seja essa versão, né? Mas é mais ou menos isso que o texto está dizendo realmente. O filho pediu, né? Pai, me dá a minha parte da herança, que eu quero desfrutar dela. Agora, a gente precisa entender que essa parábola, quando Jesus conta ela, ele está contando para 2 públicos bem específicos. Um público, aliás, se considerar os discípulos que estavam ali ouvindo, né, são 3, mas vamos considerar 2 públicos. Um público que era fariseus e todos os homens religiosos da época, né? E o outro público que era o que eles diziam, aqueles que não serviam para nada, os publicanos, as mulheres meretrizes, talvez os batedores de carteira da época, se é que tinham os trombadinhos, né, que roubavam os saquinhos de prata da cintura. Então, eram 2 públicos muito específicos, né? E ele começa dizendo, então, que esses 2 filhos tinham essas atitudes. Um filho disse, pai, eu quero gastar do meu jeito, daquilo que eu estou pensando na minha cabeça, e esse pai pega e dá. Então, todo o dinheiro que esse filho tinha direito, e esse filho se vai. Tem um livro muito bom que eu recomendo, se vocês quiserem um dia ler um pouquinho mais sobre a história do filho pródigo, sobre uma perspectiva muito preciosa, muito simples a leitura, que é O Deus Pródigo, o título do livro. E o autor é Tim Keller, Timkeller. Ele descreve ali com muita graça, com muita riqueza, né, esse episódio. Mas voltando então, depois se alguém quiser, isso vai, além de ficar gravado aqui, eu posso botar o nome, não tem problema, para vocês tirarem a dúvida do título do livro. Esse livro foi muito impactante na minha vida, porque ele quebrou uma série de conceitos que eu tinha sobre essa parábola, né? Porque quando Jesus começa a contar, nós temos que entender que ele está contando para um público que naquela época sabia muito bem o que significava um filho pedir herança para um pai que está vivo ainda. Mesmo os publicanos, mesmo aqueles que eram homens completamente desregrados, eles deveriam dizer assim, cara, esse filho é muito maluco. Desafiar a autoridade de um pai naquela época e dizer que queria o seu dinheiro, a sua herança, e o pai nem morreu, ou seja, ele está dizendo assim, para mim que podia mais era já estar morto. Era realmente uma afronta muito grande. Agora, isso para os religiosos da época era impensável. Eles, como diz o gaúcho, né? Capaz. Né? Só gaúcho às vezes usa essa expressão, né? Bem capaz. Que ele vai pedir isso, né? Mas Jesus começa a contar justamente para confrontar esses 2 públicos, né? Porque esses públicos, em algum momento, eles vão começar a se identificar com a situação. Então Jesus mostra que esse filho pródigo sai, gasta tudo. Vocês conhecem a história, não vou ficar repetindo toda a história aqui para nós não perdermos muito tempo. E lá ele volta então quebrado, né? Vem uma grande fome sobre o lugar, essa terra onde ele foi. Lá ele esbanjou e gastou todo o recurso de todos os jeitos, né? Até que ele cai em si. E aí ele ensaia um discurso, né? Muito bonitinho. Pai, olha, é o seguinte, eu pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trato como teus jornaleiros. E ele monta aquilo tudo bonitinho, né? Mas aí o Senhor começa a descrever que esse pai já estava esperando por esse filho. Certamente todos os dias passava uma grande parte do dia olhando, será que meu filho vai aparecer no horizonte, né? E quando esse filho aparece, esse pai sai ao encontro desse filho correndo para abraçar esse filho.
E aí o filho vai começar a dizer, olha pai, o negócio é o seguinte, então agora eu vou dar aquele discurso bonito de arrependimento para meu pai, né? Mas na metade do discurso o pai interrompe e diz, meu filho, que bom que tu está de volta, né? Vamos matar um novilho cevado, né? Alguns autores inclusive comentam que talvez o pai estivesse engordando aquele boizinho já há muito tempo, na expectativa do dia que o filho chegasse, aquele boizinho estava bem gordinho para fazer uma churrascada, uma picanha maravilhosa, né? E aí, então, aquele filho é tratado de uma maneira que nem o filho esperava. O filho disse, bom, do jeito que eu destratei meu pai e desejei que ele tivesse morto, a reação que eu vou ter agora é uma reação, no mínimo ele vai dizer, que papelão que tu fez, hein? Mas não, esse pai abraça, esse pai traz roupa nova, traz um anel, traz identidade, né? Que mais nós temos ouvido aqui nesses dias, a importância da nossa identidade estar bem estabelecida, né? E então faz aquela festança, né? E aí aparece na história o outro filho, que de repente chega e diz assim, que história é essa, que barulho é esse de festa, né? E eu acho que tinha um empregado daqueles que diz assim, agora eu vou tirar uma casquinha dele, né? O empregado diz, sabe aquele novilho bem gordinho que estava lá, no campo, lá num cantinho que não fazia nem muito esforço? Ah, teu pai matou aquele novilho porque o teu irmão chegou e está fazendo uma churrascada que tu nem imagina. Aquilo subiu, né? Aquela justiça própria imediatamente saltou, né? E ele disse, que história é essa? Como é que é? Esse cara me apronta do jeito que aprontou e o pai ainda mata aquele novilho cevado que eu pensei que ia ser um churrasco para mim, para comemorar os meus 10 anos ou 20 anos de fidelidade para ele aqui. Ele faz um churrasco para esse, e aí o que é? Esse teu filho, ou seja, nem é mais meu irmão, agora já é teu filho. Viu que ele acabou de perder a linha familiar, né? Ele já passou a ser só filho do pai dele, mas não era mais irmão dele, né? Esse teu filho aí, ó. E ali então ele fica rebelde contra. E aí ele argumenta, né? Tantos os anos que eu estou aqui te servindo, sem nunca jamais ter transgredido nenhuma das leis. Para quem é que ele estava falando agora? Ele estava falando para os publicanos, para aqueles pecadores? Para quem é que ele estava falando? Para todos os religiosos da época, né? Eu imagino que os religiosos estavam comendo Jesus com os olhos naquele momento, né? Porque estava desafiando a lógica deles, né? Porque o amor de Deus desafia até mesmo a lógica de qualquer um de nós aqui dentro. Todos nós aqui temos uma medida do amor de Deus que com certeza é muito menor do que o quanto Ele nos ama. Você sabia disso? Nós às vezes pensamos assim, não vou nem orar porque Deus não vai mais me perdoar desse assunto. Isso é muito perigoso, né? Quando nós começamos a achar que há um limite para a misericórdia e a bondade de Deus. Ou quando a gente diz assim, não, o pecado que eu cometi é tão grande que esse Deus não perdoa. Às vezes parece assim, até que a pessoa está sendo meio humilde, né? Não está sendo humilde. E às vezes é exatamente o contrário. Ele está sendo muito orgulhoso porque ele está se colocando acima de Deus, dizendo que aquele pecado Deus não consegue perdoar. Gozado que a palavra de Deus diz que não há pecado ou culpa que Ele não possa perdoar, né? Porque toda a transgressão Ele tomou sobre si, né? Mas por alguma razão nós colocamos a nossa justiça acima da justiça de Deus, e isso é algo que Deus precisa trabalhar no coração de cada um de nós. Nesse processo que nós estamos passando nesses dias, se há uma coisa que é importante que nós tenhamos diariamente, são os nossos olhos lavados, os nossos olhos limpos, para enxergarmos a esse Pai como Ele realmente é. Porque senão nós vamos olhar ou pelos olhos do filho que fez tudo errado, e aí tem tudo para dizer que fez errado, ou pela nossa justiça. Eu sempre fiz tudo tão certinho, eu sou tão religioso, eu dou o dízimo, eu vou a todos os cultos, né? Como se fossem essas coisas que nos tornassem justos diante de Deus, e esquecemos a obra da cruz. Então eu queria fazer um resumo, vamos ver se eu consigo mudar agora, um resumo sobre essa questão da mentalidade. E de novo, se vocês observarem ali, vocês estão vendo que aqui ficou bem pequenininho de propósito, né? Sabe o que é isso aqui?
Isso aqui é a catequese de vocês para os próximos anos, né? O ciclo dos pensamentos, né? Eu botei ele pequenininho aqui, você não precisa se preocupar em tentar enxergar, porque não era o objetivo que vocês enxergassem ali, mas só para lembrar que ele tem que estar aqui, né? Porque a nossa mentalidade, ou ela é uma mentalidade de órfão, ou ela é uma mentalidade de filho, né? E algumas das características dessa mentalidade de órfão é que há sempre um sentimento de solidão e de busca por amizade. E isso nós vimos na atitude desse filho pródigo que saiu de casa. Porque, em outras palavras, o que ele disse: pai, é o seguinte, tá bem, né? Tá muito bom aqui na fazenda, eu tenho bastante comida, eu tenho, né, liberdade de fazer uma coisa, mas eu quero mesmo é fazer tudo que me der na cabeça. Por isso que eu quero a minha parte da herança e eu quero sair. Então é um sentimento de que, mesmo estando pertencendo, no fundo ainda continua um sentimento de que está faltando alguma coisa. Por outro lado, também é um sentimento, às vezes, do filho que ficou, né? Porque o filho que ficou, o que ele argumentou com o pai, né? Tantos anos que eu te sirvo e nem sequer um cabritinho tu não me deu para eu comer com os meus amigos. E o pai disse: mas meu filho, tudo que está aqui é teu, tu não precisava nem me pedir, era só tu pegar, fazer esse churrasco e convidar os amigos. Mas por quê? Porque o sentimento é que ele não fazia parte. O pai tinha um negócio e ele estava no negócio, mas ele não era filho desse dono de todas as coisas ali. Agora, se nós temos uma mentalidade de filho, né, nós sabemos que o pai é amigo, né, que o pai... Até pode ser, eu até admito a ideia de que o filho dissesse: pai, posso fazer um churrasquinho? Né? O que tu acha, né, daquelas 1000 cabeças de gado que tu tem lá? Será que eu posso pegar um? Vai fazer falta, né? E o pai ia dizer: meu filho, com certeza pega, né? Então, muitas vezes nós ficamos com atitudes que nós começamos a julgar o coração de Deus, a julgar o relacionamento com Ele, por causa desses nossos sentimentos limitantes, desses nossos afetos que nos limitam, né? O segundo ponto que eu estou fazendo uma revisão, se vocês prestarem atenção, na verdade nós estamos fazendo quase uma recapitulação do que nós vimos todos esses dias, né? Esse sentimento de rejeição é muito presente no órfão, e toda vez que o órfão tem um sentimento de rejeição, ele simplesmente bloqueia qualquer tipo de relacionamento que vai um pouquinho mais fundo. Todo aquele relacionamento que aprofunda um pouquinho mais, aí a conversa termina. Eu tive a oportunidade de morar um tempo no Canadá e, na verdade, por duas vezes primeiro fiquei 4 meses estudando lá em Toronto. E o canadense, ele tem uma característica muito interessante. Ele é um povo bastante receptivo para as pessoas. Ele recebe bem, até porque, eu não sei o quanto vocês conhecem ou não no Canadá, mas o Canadá, se você entrar dentro de um trem, e lá eles têm os trens subterrâneos, né? Se você entrar no horário de maior movimento, às vezes o trem está cheio de gente. E você começa a olhar, é difícil enxergar um canadense. Porque tem indiano, tem chinês, tem japonês, tem paquistanês, tem tudo que é gente, de tudo que é lugar do mundo, mas canadense mesmo, às vezes tu acha 1 ou 2 dentro de um trem. Isso não é exagero, isso é a verdade. E às vezes quando tu encontra até canadense, sou canadense, mas os meus pais não eram. Porque é um país que foi muito, até hoje continua recebendo uma quantidade muito grande de imigrantes. Então, eles são receptivos às pessoas. Mas uma coisa que eu notei, que é muito forte, né, e hoje esse sentimento não é mais só no Canadá, esse sentimento hoje ele já está espalhado pelo mundo todo. Isso foi em 2010 que eu estudei lá. Eu sempre comentava, inclusive tive uma professora que eu tinha uma certa liberdade de conversar com ela, e eu disse para ela assim: eu acho interessante o comportamento de vocês canadenses, e ela era canadense, né? Claro que eu não quis ofender ela, só disse assim: eu acho interessante que vocês são muito receptivos.
Mas se eu fizer uma perguntinha um pouquinho mais pessoal, como é que tu está hoje? Já muda o discurso. Tu pode falar sobre o clima, sobre o tempo, sobre o governo. Eles aceitam conversar sobre muita coisa, mas não pergunta sobre a vida pessoal. Porque eles dizem assim, você está invadindo o meu espaço. E ela parou e ela olhou para mim e ela disse, sabe que tu tem razão? Eu disse, é como se vocês tivessem uma bolha em volta de vocês que mantivesse uma distância segura. Ou seja, tu pode conversar comigo, mas tu não pode entrar na minha vida. Já o brasileiro não, né? O brasileiro chega perguntando quantos filhos tu tem que estar fazendo, né? E daqui a pouco a gente já sabe tudo da vida das pessoas, né? Até o que a pessoa, tu nem perguntou, a pessoa já está te contando, né? Nós latinos temos essa característica, mas que infelizmente está mudando. E isso eu não acho que seja muito bom, não. As pessoas hoje já tem essa coisa girando, né, sobre os direitos, né, invade meu espaço. Se eu me é a situação aquela, né? Se eu me sinto hoje que eu acordei como um cachorro, ai de ti que diga que eu não sou um cachorro. Esse é o ponto que nós estamos vivendo na sociedade, né? Dessa mudança de valores. Então, a pessoa que vive com esse sentimento de rejeição, voltando para esse ponto, ela vive como se tivesse uma bolha sempre em volta dela, e que tu pode ter muitas conversas com ela, mas não faz nenhuma pergunta profunda, porque ela não quer. Ela quer algum relacionamento, mas ela não quer intimidade. E aí nós precisamos entender que o Pai quer intimidade conosco. E para nós crescermos em intimidade, nós precisamos crescer em intimidade uns com os outros, né? Não é uma intimidade de nós ficarmos bisbilhotando a vida dos outros, sabendo isso ou aquilo, mas é realmente nós termos amigos de verdade, irmãos com quem nós podemos contar, que podem orar por nós, que podem nos suportar. É tão importante que todos nós passamos por momentos difíceis, seja por uma doença, seja por uma situação familiar. E como é importante nós sabemos que nós temos pessoas que podem falar ao nosso coração e nós estamos abertos para receber. Nós não vamos dizer assim, não, aqui tu invadiu um espaço que tu não pode entrar. Então, esse é um sentimento que nós temos que vigiar para nós não adotarmos uma estratégia ou canadense ou do mundo todo hoje, né? Que já cada um vive, né? Esses dias também eu fui no restaurante e fiquei muito... Aliás, já não fico mais impressionado, mas eu ainda continuo olhando para isso, né? 4 pessoas sentadas na mesa, estavam almoçando, cada um olhando no seu celular e nenhuma olhava no rosto da outra, né? Eu fiquei olhando aquela cena assim... Como é fácil as pessoas hoje estarem juntas e completamente desconectadas umas das outras, né? Então nós, como igreja, precisamos andar na contramão do que essa sociedade está nos propondo, né? Que horas são aí? Tá bom. Fernando, isso aí tem que conectar. Muito importante a família fazer um momento emocional, leitura da Bíblia, livros cristãos e desligar o celular. Isso mesmo, muito importante. Aliás, muito importante, e amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da mesa, né? O quanto é importante nós termos relacionamentos verdadeiros dentro de casa com nossas famílias, né? Mas então o sentimento que nós não podemos permitir é esse sentimento de que eu não pertenço, um sentimento de rejeição. E o filho vai entender que foi aceito, e foi aceito pela pessoa mais importante que pode existir, que é o nosso Senhor. O Criador dos céus e da terra já nos aceitou. Amém? Terceiro ponto do órfão é que ele vê tudo pelos olhos da escassez e da pobreza. E aqui eu não estou falando necessariamente de dinheiro, mas eu estou falando é que sempre há um sentimento de que está faltando, de que não está bom, de que tinha que ser melhor, de que não chega. Agora, quando eu entendo que Deus realmente cuida e supre a minha vida, mesmo que eu passe por momentos difíceis, e eles vão aparecer. O exemplo, né, que a Linha contou para nós aí, de passar por momentos de muita dificuldade. Ela contou hoje para mim de manhã que teve momentos que até pessoas chegavam no rancho do supermercado para ela e diziam, mas eu nem comprei isso, né?
mas a mão de Deus usava uma pessoa para abençoar, né? E nós reconhecermos que isso é provisão de Deus. Então o Pai supre das mais variadas formas, né? E se nós temos um coração grato, nós recebemos isso com alegria, com gratidão, e não dizer assim, puxa, agora tem que estar recebendo, né? Dos outros ajuda, né? Às vezes nós temos muitas situações em que nós vamos precisar da ajuda dos outros. Pode até não ser na área financeira, mas nós precisamos uns dos outros. Amém? Outra coisa muito importante é que há sempre uma dúvida latente na mente do órfão, né? É se Deus realmente ama ele. Ontem ainda nós ouvimos também aqui o testemunho da Maria Teresa, que disse, né, que muitas vezes é intelectual o nosso conhecimento. Nós sabemos que Deus nos ama porque a gente leu, porque a gente ouviu, porque a gente cresceu no meio cristão, às vezes porque cantou muito isso, mas isso ainda não é uma experiência que nos conquistou de dentro para fora. E eu costumo dizer que o método de Deus para trabalhar nas nossas vidas sempre é de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque se Deus precisasse mudar primeiro o exterior de cada um de nós, né, para depois nós sermos aceitos, puxa vida, o cirurgião plástico ganhar um monte conosco, né? Mas não, Ele está interessado no nosso coração, né? Ele olha como Samuel foi advertido por Deus, né? Quando ele estava escolhendo lá o rei que seria o rei de Israel. Ele disse, Samuel, os homens julgam de uma maneira diferente. Eu olho o coração. Então, nós sabendo que Deus nos ama, nós podemos amar. E aí, o reflexo é que esse amor, ele está presente na nossa vida e nós podemos dar. Porque, de novo, quando nós lembramos das situações que nós passamos familiares, muitos aqui contaram, né, das dificuldades. Quando eu falei da minha experiência com meu pai, por ser um homem com muita dificuldade de se expressar, ouvi muitos relatos depois de vocês, de muitos que disseram, eu também cresci com um pai que se expressava muito pouco. Agora, quando nós entendemos que ninguém pode dar aquilo que não recebeu, os nossos corações se enchem de misericórdia. É porque nós entendemos que o nosso pai muitas vezes foi tão vítima quanto nós desse mesmo efeito. Ele também veio de uma situação assim. E às vezes o avô veio da mesma situação e o bisavô. Às vezes a história é longa, né, de muita falta de amor. Então como é que eu resolvo isso? Eu preciso ser cheio do amor do Pai. E esse amor que é incondicional e que vem do alto para nós, Ele é capaz de suprir todas as carências daquilo que nós não encontramos nos nossos familiares, na nossa história, né, naquilo que nós sofremos, né? Outro ponto importante, o sentimento de não pertencimento. É aquele exemplo que eu falei hoje de manhã também sobre aquele que se sente sempre rejeitado, né? Eu sei que eu vou chegar lá, não vou me receber, lembra que eu contei? Então eu já vou sentar lá no fim da fila, lá na última fileira, vou sair antes, porque eu sei que eu não pertenço, eu não estou dentro, né, da vida da igreja. E esse sentimento vai nos levando cada vez mais para um isolamento. E o isolamento, ele é destrutivo nas nossas vidas. Então, que sejamos atentos a isso, né? Que buscamos o Senhor, eu preciso saber que eu pertenço à família de muitos filhos, de cores diferentes, de histórias diferentes, de sotaques diferentes, né? Mas eu pertenço a essa família. Tu compraste essa família, tu pagaste um alto preço e eu estou inserido nela. Então, eu sei que, porque tu me incluiu, eu faço parte. Então, tu é o meu seguro, tu é o meu abrigo. Amém? Outra questão grande, terrível, é a questão da comparação, né? Fulano não fez nada, olha só que vida fácil que ele tem, né? Já eu estou aqui e Deus não olha para mim, né? Parece que só fulano tem as coisas, né? Queridos, a comparação é algo terrível no meio da vida da igreja, no meio das empresas, né? Ah, ele tem, eu não tenho, ele conseguiu, eu não consegui.
nós começamos a nos comparar, e quando nós nos comparamos, nós queremos colocar valor nos outros e em nós. Então nós começamos a nos tornar avaliadores da vida das pessoas e determinar o quanto aquela pessoa merece ou não. É muito perigoso esse lugar. É um lugar que Deus não nos chamou para estar. Mas quando nós aprendemos a reconhecer o cuidado de Deus para a nossa vida, nós aprendemos a estar satisfeitos com aquilo que Deus tem nos dado, né? Se tem uma coisa que Deus ao longo desses anos tem ensinado, e eu sou meio duro de aprender essa lição, eu acho que eu tive que fazer várias, fui repetir a matéria várias vezes, até aprender, né, que Deus realmente supre, né? Passei por muitas situações em que eu disse: Senhor, se mês que vem não acontecer um milagre, eu acho que vai entrar água no barco e o barquinho vai afundar. E o Senhor, ao longo dos anos, tem provado a sua fidelidade, seu cuidado. Eu sou testemunha dessa fidelidade. Nós passamos por muitas situações em que a nossa matemática dizia assim: não vai dar. E chegava no final do mês e o Senhor dizia: deu. Todas as contas pagas, não está devendo para ninguém. É verdade que muitas vezes não sobrava muito, mas Deus me prometeu. Qual é a promessa de Deus para nós? É que nós teríamos sempre assim para jogar para cima, assim, né? Ele prometeu nos dar sempre o suficiente para cada dia. Ele promete, ele cumpre. Ele cumpre. É isso mesmo. O problema é que nós começamos às vezes a estabelecer o padrão do que é ter, segundo o que a gente olhou no Instagram. Não, fulano está viajando para tal lugar, está nadando no dinheiro, Beltrano está fazendo, está aqui ou está ali. E aí nós começamos a nos comparar. Cuidado com o veneno. Há um veneno grande nessa situação. E por último, que é talvez uma das piores de todas as mazelas, de todas as doenças que o órfão adquire, é essa questão da identidade que nós já falamos. E ele busca suprir a identidade ou fazendo coisas, né, muitas atividades, né, ou buscando afirmar através das outras pessoas: eu quero aprovação, né? Realmente tem pessoas hoje que sofrem de uma doença que se chama apertar no botãozinho de like. Então o cara posta uma foto e depois de 10 minutos, aqui não deve acontecer isso, né? Mas tem alguns lugares que acontece. A pessoa dá uma olhada assim: só 2 curtiram a foto que eu botei. Tá ruim meu Ibope. Aí passa mais uma meia hora, uma hora. Nossa, 3, subiu só 1. O que é isso? Nós estamos buscando afirmação em quem nós somos com base na opinião dos outros. Se eu recebi um monte de curtida, então, legal. Agora, quem é que precisa realmente dizer assim: servo bom e fiel? Foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. É melhor não ser muito conhecido de muitos, mas ser conhecidos daquele que é o mais importante de todos. E quando nós temos uma posição de filho, nós sabemos que fomos aceitos por Ele, que somos amados, que nós não somos apenas mais alguém por aí. Nós somos filhos e nós temos um destino. E aqui, como eu já falei, aqui não é o nosso destino final, né? Nós temos que olhar para a eternidade. Nós temos que crer que realmente aqui é temporário, mas nós já temos como desfrutar da vida eterna, que ela começa aqui. De novo eu vou repetir esta verdade: a vida eterna não começa quando o Senhor vier buscar a sua igreja. A vida eterna começa quando nós recebemos o Senhor, que é eterno, que vem habitar em nossos corações. Amém? Vamos ficar em pé. Eu realmente desejo de todo o meu coração que a gente tenha feito uma catequese sobre a mente renovada, sobre essa paternidade de Deus. Se você sair desse encontro compreendendo um pouquinho mais o tamanho do amor de Deus por vocês e de que a história de vocês ela não é definida por aquilo que vocês sofreram, por aquilo que vocês passaram,
mas ela é definida pelo Senhor, que chamou vocês pelo nome. Já há uma grande vitória, um grande passo para que vocês cresçam cada vez mais, para serem homens e mulheres que vão servir ao Senhor até o dia que Ele vai voltar. Amém? Vamos baixar nossa cabeça e vamos de novo dizer: Senhor, eu quero avançar um pouquinho mais fundo nesse relacionamento contigo. Eu não quero ser o filho que foi embora da casa do pai, que pegou toda a herança e que desejou que o pai tivesse morto e quebrou a cara. Mas eu também não quero ser o filho que vai ficar e achar que porque fez algumas coisas é mais justo do que o outro. Todos nós, sem exceção, somos alvos da tua misericórdia, Senhor. Aqui dentro desse lugar não há ninguém que não seja alvo de uma tão grande salvação, que alcançou e que tem alcançado e que quer continuar alcançando o coração de cada um de nós. Por isso, Senhor, nós decidimos renovar a nossa mente. Por isso nós decidimos crer na tua palavra. Nós decidimos que nós vamos meditar nessa palavra, Senhor, que nós vamos nos encher dessa palavra, que essa palavra vai habitar ricamente nos nossos corações, para que nós não sejamos toda hora confundidos pelos nossos sentimentos, confundidos pelo que a sociedade está dizendo, confundidos pelo Instagram, pelo Facebook, por qualquer uma dessas mídias sociais. A nossa identidade, ela precisa estar firmada em Ti, Senhor. E é em Ti que nós queremos esperar, porque Tu é fiel e Tu vai cumprir tudo o que Tu prometeu, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e Te bendizemos, Pai. Amém.